Olá pessoal, eu vim hoje falar para vocês como as nossas emoções podem interferir no funcionamento dos nossos órgãos. Então basicamente vocês precisam entender como se divide funcionalmente o nosso sistema nervoso. Ele se divide em sistema nervoso somático, que está relacionado a nossos movimentos voluntários, né, que nos dá a vida de relação, né, para que a gente possa se movimentar e se relacionar com o meio ambiente, e o sistema nervoso neurovegetativo ou sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral também. Algumas subdivisões, alguns autores qualificam dessa forma. Então, nós vamos falar um pouco sobre a parte autonômica, que está relacionado a dois comandos específicos, que são os comandos no nível simpático e no nível parasimpático. Então, são dois tipos de comando que fazem com que os nossos órgãos funcionem independente da nossa vontade, né? Faz com que o nosso coração possa fazer os batimentos, né? O nosso pulmão funcione fazendo a troca gasosa, que o nosso intestino nosso sistema gastrointestinal possa estar funcionando, fazendo todas as suas funções, independente do que a gente esteja fazendo. Então, falando de sistema nervoso autônomo, né? Falando de funcionamento simpático e parasimpático, então, basicamente, né, eu estou tentando dar aqui uma linguagem mais fácil de entendimento para todas as pessoas. Então, basicamente, o sistema nervoso simpático é o sistema que deixa a gente em estado de alerta, né? Então, ele atua com a presença da luz, por isso que quando está o dia clareando, a gente abre os olhos, porque a gente tem mais esse estímulo. Então, a luz dá esse estímulo simpático, esse estado de alerta, e faz com que a gente entre em um processo de estar pronto para luta ou fuga, né? Para que a gente possa fazer as nossas atividades enquanto a gente está acordado. Então, esse estímulo especificamente, ele tem algumas repercussões no nosso organismo, né? Além, não só numa visão geral de deixar a gente no estado de alerta, ele tem as suas funções, né, individuais, né? Por exemplo, no coração ele tem o efeito de aumentar os nossos batimentos, né? No pulmão ele tem o efeito de dilatar os brônquios para que a gente possa fazer uma respiração melhor. No sistema gastrointestinal essa função fica um pouco mais diminuída, porque eu preciso recolher, né, o máximo de sangue possível para os meus braços e pernas, né, coração e pulmão, para distribuir esse sangue. Então eu comprimo as veias do sistema gastrointestinal para direcionar mais esse sangue para braço e perna para eu exercer minhas atividades. Então basicamente, né, falando de uma forma mais simples, é dessa forma que o estímulo simpático atua no nosso corpo. Já o estímulo parasimpático, ele é o nosso repositor de energia, né? Ele atua pela falta da luz, por isso que à noite a gente acaba dormindo, a gente relaxa, né? Ele tem um estímulo mais regenerativo, né? Que é quando a gente está dormindo, quando a gente está fazendo o processo digestório. Então ele aumenta a atividade gastrointestinal. Já no coração, por exemplo, ele diminui os nossos batimentos. Já no pulmão ele diminui o calibre dos brônquios, né? Então ele tem as suas repercussões individuais também. Então basicamente, um deixa a gente em estado de alerta e o outro nos relaxa. O simpático, que deixa a gente em estado de alerta, ele tem um efeito mais catabólico, quando ele degrada a nossa saúde, quando eu fico com muito mais estímulo, né, além do necessário. E o estímulo parasimpático, ele faz um processo de regeneração, né? Ele faz um trabalho regenerativo. Por isso que quando a gente está cansado, a gente dorme, tem esse estímulo parasimpático e a gente acorda descansado. Então, a partir dessa pequena explanação, para que vocês possam começar a entender um pouco como é o funcionamento de um, como é o funcionamento de outro, a gente tem que começar a entender e trazer isso para a nossa vida. Então, quando a gente está mais agitado, mais estressado, leva uma vida muito mais corrida, né, isso faz com que a gente aumente os nossos estímulos simpáticos, né? Lembrando que ele tem um efeito catabólico, ele degrada a nossa saúde. Ele é necessário, mas eu preciso também ter o estímulo regenerativo, o estímulo parasimpático. Eu preciso ter uma boa qualidade no sono, eu preciso de um tempo para fazer o meu processo digestório de forma adequada. Então, não só as nossas emoções interferem nisso, também quanto a nossa alimentação. Mas, basicamente, como a gente está falando específico sobre as nossas emoções, né? Então, toda vez que eu estou estressado, agitado, levo uma vida super corrida, eu estou dando mais o que para o meu corpo? Mais estímulos simpáticos. Vou deixando meu corpo cada vez mais em estado de alerta. Então a gente acaba tendo insônia, dificuldade para dormir. Então se eu tenho essa dificuldade para dormir, eu acordo de madrugada e depois não consigo dormir mais, o que está acontecendo? Eu começo a ter muito mais estímulos simpáticos, ou seja, meu corpo está muito mais em estado de alerta e ele não consegue fazer um trabalho regenerativo.
Então isso faz com que o meu fígado, por exemplo, libere muito mais glicose na corrente sanguínea, e isso vai fazer depois com que o pâncreas tenha que liberar bastante insulina para tentar combater um pouco dessa quantidade de glicose que tá mais circulando mais no meu corpo. Por quê? Porque eu preciso de energia, a glicose ela é energia. Então é importante a gente rever como a gente está vivendo, né? Se a gente está tendo uma vida super corrida, se a gente quase não consegue dormir direito, quase não consegue descansar. Então eu começo a alterar o funcionamento dos meus órgãos. Quando eu tenho já um estímulo parasimpático, né? Então eu preciso ter uma boa qualidade de sono para que ele possa atuar. Eu preciso ter um momento tranquilo para que eu possa fazer minhas refeições. Então, se eu como várias vezes ao dia, né, de 3 em 3 horas, a cada 2 horas e meia, eu consigo estar dando esses estímulos e consigo estimular essa parte do meu sistema nervoso a atuar para fazer o sistema gastrointestinal funcionar. Lembrando que o nosso intestino hoje é considerado o segundo cérebro, tamanha quantidade de neurônios, e muitas das substâncias que a gente libera para poder inibir o processamento do nosso corpo está sendo liberada lá no intestino. Então, para que eu tenha uma boa função gastrointestinal, para que eu tenha uma boa absorção dos nutrientes que eu ingero, que eu estou ingerindo na hora das minhas refeições, eu preciso ter esse estímulo parasimpático também atuando. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Na verdade, o nosso corpo precisa ter um equilíbrio entre os dois estímulos para que eu possa ter um corpo mais saudável possível. Então, de posse dessas informações, de posse do curso que vocês estão adquirindo, né, que está falando exatamente para como você ter uma vida melhor, então entender um pouco que as minhas emoções, que a forma com que eu levo a minha vida pode interferir no funcionamento do meu sistema nervoso e neurovegetativo, e esses estímulos ficarem desordenados, desequilibrados, né? Melhor falando, desequilibrados. Então esse desequilíbrio faz com que eu altere o funcionamento dos meus órgãos e de alguma forma eu vou interferir no funcionamento deles e vou acabar levando a estados de doença, né? Levando a estados de realmente chegar a um diagnóstico médico em relação a esses órgãos. Não só o que a gente come, mas também as nossas emoções. Eu preciso atrelar a qualidade alimentar, mas também atrelar a qualidade das minhas emoções. Então, saber controlar as emoções, saber lidar melhor com as nossas emoções, faz com que a gente tenha tudo para desenvolver um bom equilíbrio desse sistema nervoso com esses estímulos simpático e parasimpático, porque é assim que eles precisam trabalhar em equilíbrio, nunca mais do que o outro, para que eu possa ter uma qualidade de funcionamento dos meus órgãos, e isso sim vai fazer com que você tenha muito mais qualidade de vida, tá? Se vocês quiserem procurar saber sobre mim, vocês vão ver em algum lugar na descrição aqui, minhas redes sociais, né? Dr. Do Oficial no Instagram, Dr. Do Oficial também no YouTube, Renato Carvalho ou Dr. Do também no Facebook. Então, até a próxima e a gente se vê.